já temos aqui o nosso projeto de teste rodando um Hello World básico. Ficou faltando explicar agora como é que esse aplicativo está funcionando. Nessa aula aqui, a gente vai estudar a estrutura de diretórios do aplicativo. Mas antes, vamos adicionar aqui um controle de versões. A gente vai vir aqui em VCS Operations Pop-up. E aqui ele tem várias opções. O que eu vou fazer é criar Create Git Repository, que a gente vai estar usando o Git. Ele fala aqui meu app, vou dar OK. Esse é o nome do nosso aplicativo, meu app. Então ele criou aqui já, ó, Git Master. Primeira coisa que eu vou fazer então é, se você abrir aqui, ó, você vê que está tudo em vermelho. O Android Studio já tem integração com o controle de versões automaticamente. Então tudo que está em vermelho quer dizer que não adicionou ao Git, no caso, ou qualquer outro controle de versões que você queira utilizar. Então eu cliquei com o direito aqui, ó, vou em Git, vou dar um add primeiro. Se você não entende como funciona o Git, tem aulas de Git no rbtech.info. Então agora ficou verdinho. Se eu der um Ctrl K, aí ele vai aparecer para eu fazer o commit dos arquivos que eu adicionei aqui. Então você tem umas checagens aqui, eu vou desabilitar essa checagem para ele ficar mais rápido. Vou chamar de commit inicial. Tem que setar aqui um e-mail. Pronto, então aqui ele deu o commit inicial para mim. O que vai acontecer é o seguinte, a cada aula eu vou iniciar um novo branch aqui. Então eu vou chamar essa aqui, como as outras aulas não eram nada relacionadas à programação em si. Isso aqui não vai ter muita coisa também de programação, mas eu vou criar o padrão. Essa aqui eu vou chamar de aula 1. Então eu vou chamar aqui aula 1, não pode ter espaço, tá? Início. Por quê? Se você quiser trabalhar junto com a aula, você pode pegar a aula que eu estou fazendo, underline início, e começar de onde eu comecei. E no fim da aula eu vou criar outro commit, outra branch, chamada aula 1 final. Então você pode visualizar já tudo que eu fiz naquela aula. Nessa aula aqui provavelmente vai ser pouca coisa, mas nas próximas aulas vão ter mais modificações. Para ter o acesso aos fontes, você pode comprar o curso lá no rbtech.info, que ajuda a gente bastante. Você tem acesso a todas as aulas em Full HD, mais o download dos fontes com o controle de versões Git. Só fazendo um adendo aqui, essa aula aqui já acabou, só voltei aqui para explicar o Git. Então eu terminei de fazer as alterações dessa aula. Eu vou dar mais um Ctrl K. Ele mostra aqui os arquivos que eu modifiquei. Então, o fim da aula 1 vai ser o texto do commit que eu estou fazendo. Para você acessar as branches que eu criei, é só você vir aqui, ó, em Git, aula no início. Você vê que aqui eu já tenho a aula final, no caso eu já terminei, eu só voltei aqui para dar uma explicada. Então, clicou aqui, deu um checkout, ele já vai abrir a versão da aula 1 final. Voltou no início, ele vai carregar antes das modificações. Para você, no caso aí que comprou e tem as fontes, então vai aparecer todos os branches que eu já criei de todas as aulas, tá ok? Continuando. Então eu criei aqui, ó. Vamos começar então. A estrutura do Android ela é baseada num arquivo de manifesto. Então eu apertei Ctrl P. Android Manifest é o nome do arquivo. Aqui é onde você vai declarar tudo relacionado ao seu aplicativo. Ele é como se fosse um arquivo base para o aplicativo. Eu tenho aqui o nome do pacote. Aí eu começo declarando a aplicação. Tem várias propriedades da aplicação, inclusive o ícone, o nome da aplicação, um ícone redondo, o tema. E nós temos dentro dessa... Você vê que é uma estrutura de XML. Aqui, normal, né? Quem não conhece como funciona o XML, que eu acho difícil, mas é muito parecido com HTML, que na verdade você separa as coisas usando tags. Então, a aplicação é a primeira tag, e você fecha a tag aplicação aqui embaixo, e dentro da tag aplicação eu tenho a tag activity. Essa tag activity está declarando a activity aqui, o nome da activity. Activity seria o nome que ele dá à tela no Android. Aqui ele está declarando então a activity, main activity, que é essa activity aqui. Ele está fazendo uma referência ao nome da classe, que é exatamente esse. E aqui tem o Intent Filter. Esse Intent Filter você não vai usar em todas, mas o que esse daqui está fazendo, sem entrar em muitos detalhes, é falar que essa é a activity principal e é essa que vai abrir quando o aplicativo for chamado dentro do emulador. Então, estou com o emulador aberto aqui. Você vê aqui, meu app. Essa primeira tela que ele está mostrando, que é a primeira activity, é essa activity aqui.
main activity por conta desse intent filter que ele adicionou. Então, é por isso que ele está abrindo activity. Então, vamos entender. Esse manifesto está dentro aqui, ó, app. Aqui em cima, no Android Studio, você pode definir a visualização que você quer. Se você escolher projeto, por exemplo, ele muda um pouco a estrutura de diretórios. Ele adapta ao que você está usando. Então, para achar aqui, ó, aqui está a main activity nessa estrutura projeto e aqui está o manifesto. Mas usando o modo Android, ele já organiza para você de uma maneira mais fácil. Então fica app, que é o diretório principal. Aqui tem os manifestos, que seria o Android Manifest que a gente está acessando agora. Aqui tem Java, separado alguns pacotes. Esse é o pacote principal, seria o diretório, por assim dizer. Ele chama de pacote. Embaixo aqui tem dois diretórios de testes, onde você pode criar os seus testes unitários. Mas não vamos mexer com isso. Aqui embaixo ele tem o diretório res, que seria resources. E aqui ele tem 4 diretórios. Drawable, onde você vai guardar suas imagens. Layout, onde vai estar os layouts, que eu vou explicar. MIPMap, no caso aqui ele está gravando o próprio o ícone, que é um Androidzinho. E Values, que tem as cores, textos e estilos aqui. Vou entrar a fundo mais tarde. E uma última seção aqui é o Gradle Scripts. Alguns aqui ele está em vermelho porque ele gera automaticamente na hora que você compila no Android Studio. E os outros que estão em azul são o que ele usa para compilar. É o script que ele usa para compilar o próprio aplicativo. Então esses aqui você não precisa adicionar. Esse daqui ele adiciona sozinho, tá? Inclusive você não precisa se preocupar com isso porque ele deleta e cria outros de acordo com a necessidade. Então vamos começar aqui editando esse nome aqui, ó, meu app. Quando você clica aqui, está escrito meu app, só que está em cinza. Quando você clica ou para em cima, está aparecendo string ali, né? Ele está apontando para um @string app name. Isso aqui é o seguinte. Ao invés de você poderia vir aqui e digitar um nome direto, tá? Ele vai funcionar. Só que isso vai contra as boas práticas da programação. A maneira mais correta seria você definir uma variável num arquivo string. Então, ele está referenciando aqui @string appName. Vamos lá para poder ver como funciona. No começo eu vou acessar aqui via sidebar, mas nas próximas aulas eu vou começar a acessar direto o arquivo, tá? Então, para encontrar esse string, se você apertar o Ctrl espaço aqui, você vê que ele só tem o appName para poder preencher por enquanto. Ele está dentro desse arquivo aqui, ó, has values strings. Então você vê que aqui tem um resource, uma tag resource iniciando e string name appName. E aqui está escrito o meu app, que é o nome da aplicação. A vantagem de trabalhar assim é o seguinte: se você precisar traduzir a sua aplicação, por exemplo, você cria apenas um novo arquivo strings em US, que seria de English United States, para você, e lá você definiria as mesmas variáveis, só que traduzido para o inglês. E automaticamente o Android entende que o aplicativo está rodando num celular que está em inglês e procura o arquivo strings daquela língua que ele está usando. Então, se tiver só um strings, ele vai usar só o strings mesmo. Se tiver outros, ele vai colocar lá. Então, aqui é o nome da variável, app_name, que é o nome que a gente está referenciando lá. E aqui é o texto, meu app. Uma outra vantagem de você trabalhar assim é o seguinte: se você tem um texto que você referencia ele em vários lugares na sua aplicação, se você ficar digitando ele explicitamente nos arquivos, para substituir ou corrigir ou alterar alguma coisa referente a esse texto, você teria que procurar na sua aplicação inteira e aí alterando lugar por lugar. Lógico, você pode fazer um replace em todos os arquivos, mas essa não é uma maneira muito segura. Pode ter uma situação que é diferente, que está com o mesmo nome, mas é diferente. Usando dessa forma, é só modificar aqui e ele vai funcionar para tudo. Então eu mudei aqui, app rbtech, para mostrar. E aí quando eu executar, um truquezinho aqui é o seguinte: se você for em run, você vê que ele tem uns atalhos que você pode utilizar para poder, via teclado, para utilizar e não ter que ficar clicando para compilar o seu aplicativo. Ou você clica no playzinho, ou você clica no run, ou você dá um shift F10 e ele vai direto para onde você está querendo ir. Então eu vou clicar no play aqui por enquanto. Nexus, ele vai rodar aqui para mim. Lembrando que agora, então, o appName eu modifiquei para app rbtech. Se eu vim aqui no manifesto, ele está procurando exatamente aquela variável. Então, o nome do aplicativo agora vai mudar de meu app para app rbtech. Aí. Então, é assim que funcionam as strings. Você vê aqui que ele já preencheu app rbtech. Beleza. Então, aqui são as configurações da minha aplicação, que eu modifiquei aqui. O app, você vê que ele está buscando o ícone aqui, que está em MIPMap IC Launcher, que é um desenho de um Androidzinho. Tem o tema aqui também, que tem vários temas que você pode escolher.
E você pode fazer o seu próprio tema também, dentro do arquivo Styles aqui, ó. Se você criar um tema, ó, você vê que ele tem setado algumas propriedades dentro do tema. Seria a cor primária escura e a cor de acento. Para destacar, né? Ele dá aqui o nome do tema, e o tema ele descende de outro tema que já é padrão do Android. Então ele faz apenas algumas modificações. Ou seja, ele está usando essas cores aqui, ó. Por exemplo, essa cor aqui, ó. Você vê que está escuro em cima e aqui está mais claro. É esses dois aqui, ó. E dá para você usar e criar as que você quiser. Aí você já repara o seguinte. Dentro do item aqui, ele está referenciando uma cor, mas como color primary. Só que aqui não está escrito a própria cor. Aqui está referenciando um @color primary. Esse color primary está aqui, ó, colors. Então você tem as cores registradas e aqui sim está escrito. Então você vê que tudo está descendendo. Se você precisar o color primary em outro lugar, você usa fazendo referência à cor. Então você sempre tem que manter isso em mente. Assim, isso é uma estruturação do seu projeto para manter tudo organizado. Então a gente já viu aqui estilos, strings e colors. Andamos em todos. Voltando no Android Manifest aqui, já entendemos como é que funciona para setar o tema. A próxima coisa que ele está fazendo é executar a activity principal, que é o que isso aqui está fazendo, executar a activity principal, chamada main activity. Então vamos abrir aqui, ó, main activity. A main activity ela estende essa app compact activity. Se você segurar o Ctrl aqui, você consegue acessar a classe Py e visualizar quais são os métodos que ela possui, o que você pode fazer e até ir mais fundo, porque essa estende da outra, que estende da outra, que estende da outra, e vai indo numa pilha, né, longa de descendência aí. Vou voltar aqui na minha activity, apertei Ctrl E para abrir esse menuzinho. Estou aqui na minha activity. Então ele tem dando um override. Override, para quem não entende, ele está pegando um método que existe na classe Py, e está sobrescrevendo esse método aqui. Então, ele está dando override. Esse método onCreate, que ele aceita essa variável savedInstanceState. Esse super aqui está referenciando justamente a classe Py e executando o método onCreate da classe Py. Ou seja, quando ele começar o onCreate aqui, quando criar, é um evento isso, né? Ele vai primeiro chamar o onCreate da classe Py e depois ele vai passar nesse setContentView aqui. Esse setContentView é o seguinte, a classe em si ela não contém nenhuma visualização na tela, ou seja, esse Hello World ele não está aqui, ele está em outro lugar, que é o que o Android chama de layout. Então você vem aqui ó, em Layout, ActivityMain, que é o nome que ele está usando, inclusive você vê aqui que ele está acessando Layout ActivityMain, que é justamente esse aqui, ó, ActivityMain, dentro do diretório Layout. Acessei aqui, essa é a tela que ele está visualizando lá. Vou dar uma diminuída aqui. Hello World está bem aqui. Então, aqui nessa tela, você vê que ela está alinhada, aqui ele tem todas as propriedades do componente colocado na tela. Aqui eu tenho a árvore de componentes que tem na tela, ou seja, eu tenho um text view, Hello World. Aqui em cima eu tenho a paleta de componentes que eu posso colocar. Então, por exemplo, aqui tem um botão. Eu posso arrastar esse botão e colocar o botão na minha tela. Aqui do lado esquerdo ele já mostrou o botão. O nome desse botão é button. Aqui eu posso definir do lado direito aqui o texto do botão. Você vê que ele já definiu aqui. Então aqui eu consigo acessar todas as propriedades. Clicando no View All Properties, aqui eu consigo ver tudo, que são as propriedades do próprio botão. Então eu posso arrastar ele, mandar ele ficar alinhado do jeito que eu quiser. Eu posso setar o tamanho dele do jeito que eu quiser. Mas na verdade, isso daqui tudo é definido como um XML, como você pode ver aqui, ActivityMain.xml, mas você está vendo um contexto visual. Aqui embaixo tem uma outra aba, Text, ou seja, você está vendo a aba Design. Você pode mudar para a aba Texto. E aqui você vê o que realmente como está funcionando esse layout. Então eu tenho aqui um Text View. Primeiro eu começo tendo um Constraint Layout, tudo no layout. Eu ainda vou entrar numa aula sobre layout. Mas falando por cima, sempre você vai ter um layout dentro do layout, ou seja, um componente layout para armazenar as suas views, por assim dizer. Então aqui eu tenho um text view, que seria um label escrito Hello World. Você vê que ele está setado o texto aqui, Hello World. Nós vamos mudar isso aqui. E embaixo eu tenho um button que eu acabei de criar. O nome deles é o ID.
Então, para definir o nome, é dessa maneira aqui. Então, aqui essa é a primeira coisa que eu vou mudar. Chamado button, eu vou mudar para btn, que você usa a nomenclatura que você preferir. É importante só que você siga alguma nomenclatura. Então, eu vou definindo uma nomenclatura aqui. Ou você usa a mesma nomenclatura que eu vou usar, ou você pode criar a sua própria nomenclatura. Isso não faz diferença. O importante é você seguir algum padrão. Vou chamar de btn principal. É por esse nome aqui que a gente vai encontrar ele depois. O texto está escrito botão. Essa é a primeira coisa que eu vou mudar. Então, vendo aqui no Strings, eu quero criar 2 textos novos. O primeiro texto vai ser o meu label principal, que ao invés de... lá está escrito Hello World, para mim vai estar escrito Olá Mundo. E embaixo eu vou ter o meu botão principal. Aqui, o interessante é você manter uma linguagem legível. Também você pode usar o padrão que você quiser para organizar os nomes, mas o importante é que você consiga ler, para quando você estiver dentro do código, você conseguir entender o que ele está referenciando. E aqui eu vou mudar para clique aqui. Voltando então aqui, Ctrl E, ActivityMain, eu vou para o modo texto. Aqui ele está referenciando o botão, não quero. Eu vou referenciar @string e eu quero o botão principal. E aqui, ao invés de Hello World, eu vou querer o Olá Mundo. Então, @string, label principal. Salvei. Eu vou compilar agora. O botão ele ficou fora de lugar aqui, provavelmente quando eu mexi lá ele ficou alguma coisa errada, mas já está aqui. Clique aqui e Olá Mundo. Esse aqui é um botão e esse aqui é um texto. Então é assim que ele está funcionando o nosso aplicativo aqui inicial. Nas próximas aulas eu vou explicar melhor como tudo funciona. Primeira coisa, vamos corrigir isso daqui, ó. Eu vou alinhar o botão aqui. Só para finalizar certo, né? Aí. O que eu fiz foi adicionar aqui, ó, esse constraint top to bottom of. Quer dizer o quê? Que ele está alinhado abaixo desse text view que tem aqui. Então aqui a gente finaliza a aula. A única coisa que eu quero é voltar no Android Manifest aqui, no manifesto, explicar um pouquinho mais. Aqui é onde você vai declarar então a sua activity, mas praticamente tudo que você vai usar dentro do seu aplicativo, você vai precisar declarar aqui dentro do manifesto. Então, a gente vai voltar aqui muitas vezes. Aqui aí você declara as activities, né? As informações da aplicação, como já está, essas 2 informações aí. Aqui você vai declarar os widgets. Se você quiser fazer widgets, você vai ter que declarar eles aqui. Se você tiver serviços, ou seja, procedimentos que precisam ser executados fora da aplicação, chama serviços, e você precisa declarar eles aqui. E as permissões também, você precisa declarar aqui. Permissões, é assim, quando você vai executar alguma função que fica fora do seu aplicativo, alguma coisa que mexe com o aparelho em si. Por exemplo, se um aplicativo precisa acessar a internet, usar a câmera do dispositivo ou ativar ou desativar o Wi-Fi, ele vai precisar de uma permissão apropriada para essa necessidade. Então, se a gente for usar a internet aqui, tem que criar uma permissão aqui no manifesto, que quando o seu usuário for instalar o aplicativo, ele vai receber uma notificação pedindo aquela permissão. Então, na instalação, ele vai aparecer lá que precisa de internet, né, a permissão, e nos Androids mais novos, ele tem aquele pop-up que aparece requisitando que o usuário confirme a permissão de determinado. Depende da permissão, né? Algumas não aparecem, outras aparecem. Depende da versão do Android também. Mas a permissão você declara no manifesto. Então a gente finaliza por aqui. Lembrando que se você quiser dar uma força para a gente comprar as aulas, você recebe as fontes de todas as aulas em Full HD lá no RBTech. E a gente agradece. Até a próxima.